Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, André Kawai. Bom, através desse vídeo aqui vim contar um pouco da minha história para vocês. Nasci no Rio de Janeiro, né? Em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Tenho 50 anos de idade. Venho de família japonesa e brasileira. A parte do meu pai é família japonesa e a parte da minha mãe é brasileira portuguesa. Né? Tem essa mistura aí, né? Meus avós da parte japonesa, tanto a parte brasileira, todos os dois lados moravam em Cachoeiras de Macacu, cidade serrana aqui do Rio, né? E de lá saíram os meus pais. Bom, com 15 anos de idade, eu fui para o Japão com a minha irmã e com o meu irmão mais velho, né? Chegando no Japão, trabalhei como todos os estrangeiros vão para o país de fora para trabalhar, trabalhava e estudava, né? E lá me deparei com a gastronomia japonesa. Trabalhei em vários tipos de gastronomia, brasileira, mexicana, italiana, chinesa, mas a que me mais impressionou foi a culinária japonesa. E chegando um tempo, né, eu montei uma escola que hoje se chama Nagoya Sushi School, né? Através dessa escola conheci vários países, né? Hoje nós somos 22 unidades, estamos na Itália, Portugal, Espanha, México e bastante unidades aqui no Brasil. O momento que a gastronomia japonesa nasceu na minha vida, eu acho que foi lá atrás, através da minha avó japonesa. Aquela coisa que todos feriados, né, fim de semana, que a gente ia para casa da minha avó. Minha avó sempre morou na roça, né, sempre foi agricultora, desde quando ela chegou do Japão para o Brasil. Você pequenininho ajudando sua avó, né, plantar, regar, colher e você produzir aquilo que você cuidou, né? Aquela sementinha que você plantou. Isso aí já foi aquela semente que minha avó plantou em mim, né? De você dar valor para aquilo e já você ir para a cozinha desde pequenininho, né? E no Japão também é bem engraçado, porque todas as crianças, desde a creche, né, elas aprendem a cozinhar, aprendem a lavar um arroz, aprendem a cortar um tomate, aprendem a cortar uma batata, uma cenoura, né? No Brasil tem aquela, quando você bota seu filho na escola, você recebe uma lista, né, de que você tem que comprar para mandar para a escola, né? No Japão, quando você recebe essa lista, está escrito lá tábua, né, avental, chapéuzinho, faca de plástico, hashi, né, coisas para ela poder aprender a cozinhar desde pequenininho. Isso é uma coisa muito legal no Japão, que o próprio governo incentiva as pessoas a estarem aprendendo a cozinhar. Há 2 anos atrás, em 2022, conheci o André Kawai e tivemos uma convergência muito grande em tudo que a gente foi conversando. E realmente é difícil, né? Porque quando você constrói uma nova relação, um novo local que a gente quer abrir e tudo, depende de muitas coisas para dar certo. E para mim, o principal, né, é conhecimento, claro, mas a humildade. Então a gente conseguiu ter uma relação profissional, construímos uma relação profissional e também fora do profissional um vínculo importante para que tudo isso desse certo, para que a gente torcesse um pelo crescimento do outro de maneira genuína, né? O Kawai tem total ciência da nossa importância aqui, né, por trás, e a gente imensamente da importância dele, de tudo que ele trouxe para a gastronomia do Rio. Então começamos a conversar e aí pensamos, bom,
vamos montar uma equipe, e aí veio a ideia do César Yukio, que também é da escola japonesa tradicional, e assim, um dos patissiers mais respeitados, assim, uma pessoa realmente muito legal. E em relação à harmonização, também precisávamos de alguém que tivesse essa experiência necessária, então trouxemos o Shiba, que é uma pessoa também que nos ajudou muito e muito parceiro nosso, tanto profissional quanto fora daqui. Começamos a pensar também no projeto, queríamos muito que fosse numa galeria, como acontece nos restaurantes desse estilo no Japão. Começamos a pensar detalhes, veio a cauda do dragão, o tsuru, as carpas no jogo de espelhos. Então vieram vários elementos, trouxemos aí especialistas também de outras áreas. O César Calzavarra, por exemplo, é especialista em pescados para nos ajudar também em algumas manipulações e como melhorar ainda mais o que a gente já tinha de expertise. Fizemos muitas viagens para o Japão, né? Ao longo do projeto foram 2 viagens, mas eu já havia feito viagem, além de turismo, havia feito viagem já como uma construção do que a gente foi trazendo para o Sam. E fizemos ao longo do projeto do Omakase, aí sim, 2 viagens, logo depois uma terceira viagem, para conhecer o mercado lá, conhecer os restaurantes, conhecer como os peixes eram manipulados a fundo mesmo. Conhecemos então por dentro, cozinhas dentro dos restaurantes. Bom, nesse projeto do Omakase, né, do Sam Omakase, foi uma coisa bem legal, né? Martins e Lula me mostrou esse espaço, falou assim, ó, esse aqui vai ser o restaurante tradicional dentro do Rio de Janeiro, que a gente quer fazer história aqui, né? E aqui estou eu, né, trabalhando nesse projeto. Foi um trabalho árduo. Hoje a gente acordava aí 5 horas da manhã para poder escolher os melhores pescados, né? Sempre em contato com vários pescadores de vários lugares, Niterói, Copacabana, Barra da Tijuca, região dos lagos. Nossos peixes vêm de todas as partes. A gente escolhe o que tem de melhor no dia para trazer aqui para dentro do nosso balcão. O Kawai, desde que a gente começou a parceria, a confiança é mútua. Ele acorda sempre cedo para escolher os melhores peixes mais frescos para trazer para o dia, para o cliente. Então ele está sempre inovando, buscando novas técnicas, buscando novos insumos para trazer novidades e tudo mais. Isso é maravilhoso. Hoje a gente está aqui no mar da Barra da Tijuca. Viemos conhecer um pouco a vida de um dos pescadores que fornece pra gente o nosso maravilhoso peixe lá no Sam Omakase. Já chegamos num ponto aqui, já vai tirar uma rede. Conhecer um pouco da vida dura dos pescadores também. Não é só glamour, né? Não é só o peixe chegar lá pra gente bonitinho. Tem todo um processo. E pro peixe chegar pra gente lá fresquinho, a gente tem que vir conhecer pra gente poder dar valor também, né? Aí, veio um bonitozinho, pequenininho, mas é um peixe bom, hein? Aí, piraúnazinha bonita, vivinha. Tá vivo aí, ó. Peixe vivo, ó. Então aqui agora a gente tiramos os peixes, né? E aí o
O Luiz, ele joga a rede de novo, né, para ele vir mais tarde aqui, para ver se vai entrar mais alguma coisa. Essa é a minha rotina de vida, né? Quando a gente quer trabalhar com peixe bom, né? Peixe de altíssima qualidade, a gente vai até o pescador, vai até o pessoal que fornece o peixe pra gente. A gente já começa o trabalho já 5, 6 horas da manhã para escolher os melhores peixes, né? A qualidade de peixe é nosso amigo Calil, o cara que fornece peixe pra gente. Prazer, mano. Aqui, peixe de altíssima qualidade. O cara que a gente confia no trabalho dele, ele já conhece o nosso formato de cliente, né? Então, sabe que a gente trabalha com altíssima qualidade. Congro rosa, Olho rosa, bom filé, vivo. anchova, assado, frito, qualquer jeito. Esse picanha do mar. Robalo. Aham. Roubalo. Namorado legítimo. Verdadeiro. Olha o brilho do olho. Olha pra isso. Olha pra isso. Peixe tá vivace. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui alguns pontos muito importantes na hora que a gente vai escolher o peixe. É claro, o Calil já é um cara que já conhece a gente tem já uma boa relação e ele sabe da qualidade do peixe que ele tem que mandar para nós. Mas eu vou estar explicando um pouquinho. Bom, esse aqui, ó, peixe maravilhoso, ó como é que ele tá. Um dos pontos mais importantes, ó, o brilho no olho desse peixe. Tá brilhoso, né? Olha a guelra desse peixe. Tá limpa, tá linda, né? Ó, tu passa a mão aqui, ó, não sai nenhuma escama, né? O peixe tá firme. E outro ponto importantíssimo, ó, é a textura do peixe. O peixe não tá quebrado, ele tá firme, né? Porque culinária japonesa, não adianta o peixe estar com o olho bom, com a guelra boa. Se ele tiver todo molenga, ele tá todo quebrado. Aí quando a gente for cortar para fazer um sashimi, um suzukuri, que é o carpaccio, ele vai estar todo quebrado. Aí não fica bonito. Porque a culinária japonesa se come primeiro com os olhos, né? Então a gente tem que ter uma boa qualidade de pescados. Maravilha. Ela é famosa. E vocês são todos pescadores? Todo mundo. Já foi pro mar já hoje? Ainda vai? Tem vez de passarinho. Tem muito vento hoje? Segunda-feira. Pesca o quê? Pesca de tudo? Atum? Atum? Caramba! A gente pesca. Vou mostrar. 50, Vou te 70 mostrar. quilos. É? quilos. Vou mostrar não? Já viu o branco que surgiu aí? O branco tinha 90 quilos, um branco, todo branco, só esse que veio branco. Vou te mostrar. Isso aí foi na Isso veio, esse sumiu. Lá matamos ele, mas ele Levaram pra estudo. Eu tava ali conversando com essa rapaziada, esse barco aí é um barco de pesca de atum, né? Eu tava mostrando um videozinho pra ele de como é que é os atuns lá fora. E aí eu mostrar o verdadeiro atum, que é o bluefin, né? Bom, hoje a gente está aqui na nossa peixaria em Copacabana, né? Que toda a rede do Sam tem uma peixaria própria, adaptada especialmente para poder
fazer todo o trabalho do peixe, né? Toda a higienização, né? A gente usa o peixe já vem higienizado, é claro. Ele vem da Espanha, esse peixe aqui que é o atum, é conhecido como bluefin, né? No Japão ele é conhecido como ron maguro, é o rei dos mares, né? É o peixe mais cobiçado do mundo hoje. E quem traz hoje pra gente aqui no Rio de Janeiro é a empresa Frescato. Esse peixe aqui ele tem uma média de 150 quilos, já foi todo trabalhado na empresa Balfeu, lá na Espanha. Inclusive eu fui lá para conhecer, né? E hoje ele está aqui com a gente vai terminar a higienização dele aqui, né? Porque ele vem numa caixa cheia de gelo. Então aqui a gente dá o toque final, né? Usa uma super água, né? Uma água ionizada, higieniza ele, abre, tira a cabeça, tudo certinho, divide ele por partes e envia para todas as casas. E a gente vai estar apresentando esse trabalho para vocês hoje. Essa parte aqui, ó, se chama cami, né, que é a parte mais avermelhada, a parte mais magra. Aí depois junta a parte vermelha com a parte branca, que se chama chutorô, que é o intermediário. E depois vem a parte esbranquiçada, que se chama otorô, que é a parte mais gorda do peixe, é a parte mais cobiçada, né? A ideia de trazer o bluefin, que a gente abriu recentemente, um bluefin de 200 quilos no SAM, veio dessa viagem para o Japão. Então a gente foi nos mercados, conhecemos mais da cultura, o que é importante, né, para um japonês ver no omakase, o que também o chefe que está atrás do balcão se preocupa em passar para o cliente, porque tudo isso traz a nossa essência. A gente não está aqui para trazer mais do mesmo e montar uma sequência de sushis para o cliente. Então, desde o início, isso é algo que a gente não abre mão, o Kawai é quem vai selecionar os peixes diariamente, ou o sous-chefe, mas estão selecionando os peixes, preparando os molhos. Então, é um dia para preparar uma noite. Bom, pessoal, nosso chefe e sensei André Kawai acabou de trazer os peixes, tá? Eu vou estar ensinando para vocês, mostrando para vocês nossas técnicas de higiene e manipulação do dia a dia aqui do São Omakase. Então, os peixes de hoje são... Temos aqui o olho de cão, tá bem fresquinho, você consegue ver pela coloração dos olhos dele. Temos o pargo, tá lindo esse pargo, hein? Sensei caprichou na pesca. E por último, a cavalinha. Agora eu vou estar passando para vocês as técnicas que eu vou estar utilizando em cada pescado. No olho de cão, eu vou estar utilizando a técnica chamada de aburi, olho de cão. Aburi seria a técnica de usar fogo, brasa, né, na pele do peixe, dar um leve cozimento na pele do peixe para deixar mais macia a pele, soltar um pouco da gordura do peixe e assim fica mais fácil de fazer a degustação do peixe. O segundo peixe é o pargo. Eu vou estar utilizando a técnica de yubiki, que seria o cozimento leve só da pele do peixe com água fervente, água escaldante. E por último, a cavalinha. Eu vou estar fazendo a técnica de shiojime, que seria uma cura com sal, e o sujime, que é marinar com vinagre de arroz. Agora eu vou apresentar para vocês a nossa seleção de sashimi do dia, tá? O peixe mais avermelhado é a parte mais magra do bluefin, que é o akami. O corte é o
Hikizukuri. O segundo peixe é o Otoro, seria o corte Hirazukuri. O terceiro peixe que eu vou estar servindo para vocês é a cavalinha. Ela passou pela técnica de Sujime, marinada no vinagre. O nome desse corte é Kirikaki Zukuri. O robalo passou na técnica de Kombujime, onde ele fica prensado em água marinha. O nome desse corte é Sogizukuri. E por último, temos o Usuzukuri, que foi o olho de cão. É um corte mais fino, parecido com carpaccio. Para acompanhar nossa seleção de sashimi, um bom saquê. Kanpai! A gente tem alguns critérios dentro da gastronomia japonesa, alguns fundamentos que a gente não abre mão. Um restaurante 100% tradicional da culinária japonesa. Um deles se chama Koji, né? O que é Koji? Pouquíssimos chefes sabem o que é Koji. Koji é um fungus, né? Eu aprendi isso no Japão, com meus superiores. A gente chama de senpai. Senpai significa seu superior, né? Aprendi que se há Koji dentro da nossa gastronomia, ela é japonesa. Se não tem Koji, não é japonês. O Koji, ele está dentro do saquê que a gente toma, do saquê de gastronomia, né? Koji está dentro do shoyu, dentro da pasta de soja, que é o miso, dentro do vinagre de arroz. Trabalha em cima da fermentação, né? Que todos esses produtos que eu falei trabalham em cima de fermentação. Então, hoje, a gente trabalha 100% em cima do Koji. Bom, a gente tem o costume de, antes de iniciar a nossa experiência, fazer o Kanpai. O Kanpai é um brinde, é um viva, né? É um bem-vindo a vocês. E também, o Kanpai, na verdade, tem vários significados, né? Nessa noite, o mais importante para a gente é encurtar a distância, quebrar um pouco a timidez para que a nossa noite possa ser agradável, ok? Então, vou convidá-los a fazer o Kanpai, tá? Quando eu disser viva a experiência Sam, todos juntos vamos falar Kanpai. Vai falar Kanpai com vontade, hein? Tá bom? Vamos lá? Viva a experiência Sam, Kanpai! Bom, um dos pontos chaves aqui do nosso omakase, da nossa experiência gastronômica, né? É esse negocinho verdinho aqui, ó. É o wasabi, né? Ele é um wasabi raiz mesmo, verdadeira, vem direto do Japão pra gente. Vem lá da cidade de Shizuoka, né? Do estado de Shizuoka, onde tem o Monte Fuji lá, aquele vulcão, um dos maiores vulcões que tem lá no Japão, né? E Shizuoka é tida como o estado que se produz os melhores wasabi do Japão, né? E hoje a gente consegue ter ele na nossa cozinha aqui no Brasil. Bom, o wasabi é usado mais para prevenir as bactérias, né? As bactérias dos alimentos, né? Principalmente dos peixes, tá? A gente consegue prevenir ela com o wasabi, né? Mas hoje, nos dias de hoje, ele é usado mesmo como um tempero para realçar sabores, né? Ele combina com sabores. E para cada tipo de peixe vai uma quantidade exata de wasabi, né? Isso é uma coisa muito difícil de controlar, né? Um peixe branco vai um tanto, peixe vermelho vai outro tanto, peixe de pele brilhante vai outro tanto. Então você tem que saber dosar ali a quantidade que você vai usar, né? O wasabi, ele é uma raiz, tá? Aqui, ó, é onde nasce, onde tem a folha dele, né? É o talo e tem uma folha bem grande. Essa folha também é usada para fazer conservas. O talo também é usado para fazer conservas, para fazer refogados, para fazer tempurá, né? E a gente usa esse utensílio aqui, ó, que ele é bem curioso também, né? Ele é feito de pele de tubarão, para poder ralar o wasabi, né? A gente limpa o wasabi, né? Limpa ele e faz assim, ó, desse movimento aqui, ó, circular, né? E aí ele vai criando a própria pastazinha dele, né? Natural. Ele tem
muito mais aroma, né, do que o convencional que a gente está acostumado no Brasil, né, que é aquele em pó. Tá? No Japão tem o wasabi em pó de altíssima qualidade também, né? Porém, acho que não chegou ainda no Brasil. Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo trazer esse wasabi bonito aqui para estar colocando aqui na nossa experiência. Bom, Martim, ele foi uma surpresa na minha vida, uns 2 anos atrás, por uma indicação de um sushi man que me indicou. Na época ele também tinha outra ceramista, tudo. Só que eu acho que a gente se conectou de uma forma, porque assim, o Sam, ele tem muitas ideias muito diferentes e aonde eu me divirto, ele se diverte e a gente consegue fazer muitas criações muito legais. Então, assim, eu não gosto só da minha criação sozinha, e sim esse casamento que a gente consegue ter, né? E Martim, ele um pouco, a gente diz que ele é um pouco fora da caixa, né? E isso daí é perfeito. Eu, como descendente da região de Okinawa, do Japão, a cada processo de aprendizado, eu vi que o que a gente aprende como pessoas de Okinawa são as forças da natureza, os elementos, né? E que isso é o que fazia a cerâmica virar uma peça, que seria a água, o barro, o ar e o fogo. Essas peças foram produzidas e pensadas para omakase, onde o Sam serve individualmente todos os clientes. São várias etapas e esse prato seria servido uma dessas etapas que o chefe vai servir. É uma estrela Michelin de uma cidade, né? Assim, isso comprovadamente por números. Então, se você perguntar para qualquer dono de restaurante, né? Antes de uma estrela e depois de uma estrela, a vida mudou. Ponto. Isso é fato. Tamanha força que tem o guia Michelin. O entorno para a cidade muda. Se você se coloca num bairro e você passa a ser ou indicado, ou Bibi Gourmand, ou estrelado, o entorno muda. As pessoas viajam e a viagem, ela passa por isso, pelo comer e beber. E uma indicação de um guia Michelin, e aí a gente pode falar que hoje a gente tem várias estrelas, né? 3 estrelas, 3 restaurantes com 2 estrelas e um samoakase, nem pensado antes, que é comida, né, japonesa, ter 1 estrela, e acho que isso vai crescer muito, porque não sou eu que estou falando, mas eu vejo com os especialistas, os jornalistas, a qualidade é muito alta da gastronomia. Que antes, quando a gente falava assim, gastronomia de alta qualidade, tradicional, todo mundo pensava somente em São Paulo, né? Estados Unidos, Japão. Hoje a gente conseguiu desviar, conseguimos furar a bolha, né? Trouxemos para o Rio de Janeiro esse pequeno balcão, conseguimos vários prêmios, né? Estou muito feliz com isso. Conseguimos o prêmio esse ano de 2024 pelo Rio Gastronomia, como o melhor restaurante japonês do Rio de Janeiro. Conseguimos também
da revista Veja como o melhor japonês 2024 e a tal cobiçada estrela Michelin. Fomos o primeiro restaurante japonês do Rio de Janeiro a conquistar a estrela Michelin. Star has been awarded to 7 new restaurants. San Omakase Room. André Nobuyuki Kawai.